Boa tarde a todos. Que a graça, paz e misericórdia de Eu Sou, o nosso Deus e Senhor, Criador dos céus e da terra, seja sobre todos nós nessa tarde de segunda-feira, amém? Hoje eu quero falar sobre Daniel. Daniel, capítulo 12, vou ler do versículo 1 ao 13. E o título é Os Últimos Tempos, as Palavras Seladas. Versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo. Todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desaladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte e no fim dos dias, né? Ou seja, aqui, né, tá falando aqui esse texto, ele fala, né, sobre um anjo, né? Sobre um anjo, e esse anjo diz assim para o profeta Daniel, né? Daniel, chegará um tempo, né, em que se levantará o nosso príncipe, né? Que príncipe é esse? Miguel, né? O arcanjo Miguel. E ele se levantará em prol do povo de Deus. E nesse tempo haverá uma angústia a qual nunca houve sobre a terra. Mas nesse tempo se livrará do engano todo aquele que se achar escrito no livro da vida. E muitos que estiverem vivos até lá resplandecerão. Uns resplandecerão para a vida eterna e outros resplandecerão para a vergonha e desprezo eterno. Os que estiverem, né, escritos no livro da vida, ou seja, os salvos, né, resplandecerão como o resplendor do firmamento de Deus. E eles ensinarão a muitos a palavra e sempre brilharão.
E tu, Daniel, fecha esse livro e guarda, porque até lá muitos vão correr de um lado para o outro e a ciência vai se multiplicar, né? E agora o profeta Daniel, né, ele vai relatar aqui como foi essa visão que ele teve, né? E diz assim: e eu, Daniel, olhei e eis que estavam mais 2 outros anjos, um de um lado da beira do rio e o outro do outro lado da beira do rio. E o anjo, né, que disse nessas palavras para Daniel, o anjo que estava conversando com o profeta Daniel, né, perguntou assim para Miguel, né, em que tempos isso aconteceria, né? E Miguel disse, né, Miguel respondeu: depois de um tempo de tempos e metade de um tempo, né? Ou seja, quando Miguel e os seus anjos, né, estiverem destruído, né, o poder, né, do engano. Ou seja, Daniel diz aqui, quando tiver destruído o poder do engano, né, aí todas essas coisas serão cumpridas. Daniel diz aqui assim, que ouviu, né, mas ele não entendeu essas palavras, né? E por isso ele perguntou a Miguel: Senhor meu, qual será a data dessas coisas, né? Senhor meu, qual será a data que vai acontecer isso, né? E Miguel respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras ficarão ocultas até o dia que o sacrifício contínuo for tirado, né? E ficar posto como abominação desoladora, né? Que a abominação é essa, né? Esse sacrifício está em 1 Coríntios, capítulo 10, né? Do versículo 14 até o versículo 21. E prosseguindo. E muitos nesses dias serão provados, embranquecidos suas vestes e purificados. Mas os ímpios permanecerão da mesma forma, ou seja, os ímpios prodecerão, né, irão continuar caminhando da mesma forma, porque não entenderão, não aceitarão. Mas os que tiverem, né, os que tiverem salvos entenderão. E esse tempo, o contínuo sacrifício será tirado, né? E como abominação desoladora. Que sacrifício é esse? Como eu acabei de falar, né? Que está em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 14 ao 25, né? Aí se ler, vai dar para saber o que é. E nesse tempo, né, o sacrifício contínuo será tirado e posto como abominação desoladora. E a partir daí, haverá 1290 dias de muita angústia, né? Muita angústia sobre a terra. E mais 1335 dias de mais angústias, né? Mas tu, porém, que entender essas coisas, vai até o fim. Ou seja, permanece firme até o fim. Porque, né, você repousará e estarás protegido. Ou seja, porque você estará protegido, né, pelo Altíssimo, estará seguro até o fim desses dias, ou seja, até o fim desses anos, né, se passarem, se acabarem, nesses dias de quê? De muita angústia, né, de muito angústia e sofrimento sobre a terra, né, é isso que quer dizer, até o fim desses dias, amém? E que você possa meditar bastante, né, nessa palavra, né? Dá uma lida esse sacrifício contínuo, né? Onde Miguel diz que será tirado, né? Que está em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 14 até o versículo 21, né? Glória a Deus.
E eu já preguei já sobre esse vídeo, né? Que foi o meu vídeo passado que eu fiz. Amém? E que vocês possam, né, meditar bastante nessa palavra, né? E entender essa palavra, amém? Eu não sei aonde você se encontra, mas eu convido você a fechar os seus olhos, né? E vamos, né, juntos fazer uma oração a Deus nesse momento, né? Grande eu sou, nosso Deus tremendo, altíssimo e poderoso. Eu venho a ti nessa tarde de segunda-feira pedir que o Senhor venha acampar com os teus anjos sobre cada lar, sobre cada família, e venha resplandecer a tua luz. Que a cada dia as tuas palavras possam penetrar no nosso coração, na nossa mente, e que possamos ter entendimento daquilo que o Senhor quer para falar com cada um de nós. Purifica-nos, Senhor, restaura-nos, molda-nos, né? Perdoe, Senhor, nossas falhas, nossos erros. Ensina-nos a cada dia a obedecer a tua voz, a estar obediente no centro da tua palavra, porque tua palavra é boa, perfeita e agradável. Repreenda, lança sobre terra tudo que não provém de ti. Repreenda todas as artimanhas, todo ataque de Satanás, e que seja lançado sobre terra para a honra e glória do teu santo nome. Eu sou Deus tremendo e exaltado, grande é o teu poder, porque tu és um Deus justo, misericordioso, um Deus de justiça, um Deus de paz, um Deus de misericordiosa e que se agrada daqueles que buscam a ti e que te servem com sinceridade. Muito obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado porque até aqui o Senhor nos levantou. Assim, eu oro em teu nome, amém, e graças a Deus, amém? E que você possa meditar bastante sobre esse texto, né? Sobre essa pequena mensagem, sobre essa pequena reflexão ao decorrer desse dia.